Olá, bem-vindos a mais um programa A Vida dos Outros, da União das Misericórdias Portuguesas. Esta edição é dedicada à economia social. As contas do Instituto Nacional de Estatística vieram confirmar o peso deste setor na economia portuguesa. Mas antes dos detalhes, fique com a atualidade no mundo das misericórdias. A União das Misericórdias Portuguesas já recuperou algumas habitações e disponibilizou uma plataforma digital para consulta pública dos donativos angariados no âmbito da campanha de apoio humanitário às vítimas dos incêndios na região centro do país. O Presidente da República associou-se às comemorações do centenário do Hospital António Lopes da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso no dia 31 de agosto. Para assinalar a presença do chefe de Estado, foi atribuído a Marcelo Rebelo de Sousa o diploma de irmão honorário e uma medalha comemorativa. A quarta sessão temática do Congresso Nacional de Economia Social contou com a presença do Presidente da União das Misericórdias e de outras figuras relevantes para o setor no dia 8 de setembro. O debate dedicado ao tema Economia Social, das pessoas com as pessoas, realizou-se em Évora. A Misericórdia de Braga vai implementar um projeto de prevenção do isolamento dos idosos no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Local Terceira Geração, que prevê o reforço das redes de vizinhança dos séniores com recurso a voluntários do concelho. Na 79ª Volta a Portugal em bicicleta Santander Tota, as Misericórdias voltaram a ser contempladas com bicicletas de fisioterapia. Do total de 33 equipamentos entregues, 13 tiveram como destino os Açores e Madeira e 20 as localidades do continente. A equipa de futsal feminino da Misericórdia de Condeixa Nova conquistou o segundo lugar no torneio Interassociações de Futsal, que este ano reuniu cerca de 700 participantes e 45 equipas do concelho. A prova desportiva foi disputada por 7 equipas no pavilhão municipal. 11 Misericórdias dão a conhecer o seu património histórico e cultural entre os dias 22 e 24 de setembro, no âmbito das Jornadas Europeias do Património. Na edição dedicada ao tema Património e Natureza, participam Alcochete, Merciana, Braga, Covilhã, Crato, Sardual, Ceia, Serpa, Viseu, Porto e Leiria. Emprego, remunerações e valor acrescentado são algumas das variáveis medidas pelo INE quando traça o retrato da economia social portuguesa. O Instituto Nacional de Estatística apresentou em fevereiro uma avaliação do peso da economia social em diversos parâmetros da economia portuguesa. Esta conta satélite da economia social do INE foi elaborada no quadro de um protocolo com a cooperativa António Sérgio para a Economia Social e constitui um retrato do setor com dados relativos a 2013. Os números do INE demonstram que a economia social assegura 6% do total de emprego remunerado, paga 5,2% do total das remunerações e contribui com 2,8% do valor acrescentado bruto. Este contributo, muito significativo para a economia nacional, é realizado por mais de 61 mil instituições de diferentes naturezas, enquadramentos jurídicos e atividades, mas unidas num objetivo solidário e não lucrativo. Destas 61 mil entidades, cerca de 31 mil desenvolvem atividades de cultura, desporto e recreio, 9.500 dedicam-se à ação social e quase 8.400 são promotoras de cultos ou congregações. Do ponto de vista da criação de emprego remunerado, o subsetor com o maior peso é o da ação e segurança social, com mais de 118 mil postos de trabalho. Segue-se o ensino e a investigação, com mais de 23 mil empregos, e os cultos e congregações, com quase 20 mil. Quanto a contributo para o valor acrescentado bruto, a liderança cabe à ação e segurança social, com cerca de 1.879 milhões de euros. Seguem-se as atividades financeiras, com 657 milhões de euros, e o ensino e a investigação, com 612 milhões de euros. Do ponto de vista da implantação geográfica, a liderança vai para a região norte, com quase 20 mil entidades, seguindo-se o centro, Lisboa e Val do Tejo, com 15 e 14 mil entidades, respectivamente.
No entanto, se relacionarmos o número de entidades da economia social com o número de habitantes de cada região consideradas pelo INE, a liderança é do Alentejo, com 9 organizações por cada 1000 habitantes. Seguem-se Açores, Região Centro e Algarve. No quadro global dos impactos da economia social, há que sublinhar a grande importância das IPSS, que com apenas 5.584 unidades asseguram 1.807 milhões de euros de valor acrescentado bruto, 1.753 milhões de euros em remunerações e mais de 130 mil empregos. A realização desta conta pelo INE foi uma iniciativa dinamizada pela cooperativa António Sérgio para a economia social. O presidente da CASES, Eduardo Graça, comenta os resultados apresentados. Como é que vai evoluir o setor da economia social nos próximos anos? É um setor que tende a crescer, porque está abaixo nos principais indicadores da média dos países da União Europeia, quer em termos de criação de emprego, quer em termos de produção de riqueza, e, portanto, tendencialmente crescerá nos próximos tempos, embora de uma forma evidentemente moderada, não é? Não será um crescimento exponencial, mas será um crescimento sustentado ao longo do tempo. Particularmente se o chamado setor mercantil, aquele que envolve as cooperativas e as mutualidades, crescer mais do que tem crescido até hoje, porque, como sabemos, em Portugal o setor cooperativo tem tido um conjunto de dificuldades que levou a que não tenha tido um crescimento ao mesmo nível de outros países europeus, mesmo designados como ricos, em que o setor cooperativo é pujante, como França, como os países nórdicos, ou mesmo os Estados Unidos ou outros países. Qual é o papel do setor social na economia portuguesa? O meu ponto de vista é de que existem na nossa organização, a todos os níveis da sociedade e da lei, 3 setores de propriedade dos meios de produção, o setor público, o privado e, na designação da nossa Constituição, o cooperativo e social, que coincide com a economia social, que se complementam, que são complementares, em que, portanto, pode existir até concorrência entre eles em muitas atividades, mas este setor não tem, digamos, como vocação ser alternativo ao modelo capitalista, vir a substituir-se ao modelo capitalista pelas suas vantagens morais ou outras que lhe podem ser assacadas. O que é que distingue as entidades do setor social? Estas entidades, ao contrário do que muita gente pensa, não buscam o lucro, não é? Portanto, distinguem-se, digamos, uma linha vermelha de distinção entre estas entidades e as entidades empresariais privadas do setor capitalista, é que estas não buscam o lucro, o que não quer dizer que não gerem excedentes, o que não quer dizer que tenham que ter prejuízos permanentemente, porque não poderiam sobreviver dessa maneira. Mas são diferentes, porque o destino dos excedentes não é o mesmo destino, não remunera o capital. No fundo, em 2 palavras, é isto, não é? O modelo de gestão na economia social é igual ao das empresas privadas ou tem especificidades? As organizações, as entidades, estando no mercado ou estando a prestar serviços de natureza essencialmente social, têm que dotar-se de modelos de gestão que lhes garantam cumprir com as regras a todos os níveis das exigências que são feitas hoje em dia, a todos os níveis, do ponto de vista da prestação de contas, da transparência, do pagamento atempado dos seus compromissos, tudo aquilo que nós possamos pensar na nossa tradição de economia capitalista que compete a uma empresa. Portanto, desse ponto de vista, não há diferença substancial entre o modelo de gestão de uma entidade de economia social do modelo de gestão de uma empresa. O presidente da Confagri, Francisco Silva, sublinhou a relevância das cooperativas agrícolas no contexto da economia social e referiu os desafios que importa vencer nos próximos anos. As cooperativas agrícolas estão mais ou menos pujantes do que no passado? A estrutura económica do país tem um cruzamento de diferentes formas societárias e que naturalmente revelam a importância do setor cooperativo. Nós estamos aqui no Alentejo, onde, por exemplo, a questão das cooperativas de azeite tem
ultimamente tido um grande desenvolvimento, como tem dos cereais, a produção dos cereais diminuiu substancialmente no nosso país, até porque não há grande vocação para a produção de cereais de sequeiro, mas há cooperativas nossas associadas, lembro-me da cooperativa de Beja, que é uma grande empresa do ponto de vista cooperativo e fundamental para a economia regional. As cooperativas agrícolas resistiram bem à crise económica? Eu tenho essa visão, esse conhecimento e essa convicção. Entre as muitas atividades que eu tenho, eu sou presidente do Conselho de Administração não executivo de um banco cooperativo, de uma caixa agrícola, e é indiscutível que os bancos cooperativos, a nível mundial e concretamente no nosso país, resistiram de uma forma mais sólida, mais consistente, mais credível, portanto, à crise. E há sondagens no nosso país que, de facto, apontam que o crédito agrícola é dos sistemas bancários em que os portugueses mais confiam. É possível conjugar a gestão profissional com o voluntariado? Hoje é convicção generalizada que a gestão tem que ser profissional. Eu acho que todas as entidades de economia social não falam naquele lucro que tradicionalmente se fala, mas têm que dar resultados positivos, pois elas necessitam de se modernizar, de se informatizar, de adquirir conhecimentos, de contratarem gente capaz para a gerir e, portanto, isso é indiscutível. Como é que vai evoluir o setor da economia social nos próximos anos? Nós estamos a fazer um grande esforço de congregação das diferentes famílias da economia social, tanto a parte mercantil como a não mercantil. Eu próprio, neste momento, estou a liderar um processo de constituição de uma confederação da economia social no nosso país, em que iremos certamente juntar as diferentes famílias definidas na lei da economia social, até porque, neste momento, isso é fundamental. Na medida em que o país começou a preparar o novo quadro comunitário, a aplicar depois de 2020, e a economia social e as suas organizações devem estar preparadas para discutir de imediato com as autoridades aquilo que consideram fundamental vir a consagrar na futura geração de fundos comunitários. A economia social tem demonstrado capacidade para desenvolver atividades económicas viáveis e isso significa que é possível criar riqueza sem ter sempre na mira o lucro. A economia social resistiu melhor à crise do que os outros setores? Sem dúvida, resistiu melhor, não só em Portugal, mas também noutros países, porque é uma economia de pessoas para pessoas. E ao ser assim, a adaptação às situações de crise, a capacidade de encolher, de esticar conforme as mesmas situações, é um trunfo que a economia social dispõe, as estruturas, as empresas da economia social dispõem e que lhes permite, portanto, uma melhor adaptação às situações concretas. Qual deve ser o papel da economia social no contexto português? O papel da economia social é relevantíssimo, não só porque ela nos vem do passado. Nós temos, no caso das misericórdias, situações que nos vêm do século XV e mesmo há registros anteriores, mas claramente situações que são muito antigas, mas ao mesmo tempo temos nas cooperativas, desde o século XIX, um desenvolvimento importante. Em Portugal, os nossos desenvolvimentos desse setor sofreram também com o período do Estado Novo, que atrasou esse mesmo desenvolvimento comparativamente a outros países da Europa. Mas mesmo assim, o setor é um setor que se porta bem, que continua a desenvolver-se e a resolver problemas concretos de pessoas concretas, porque é esse o papel que tem a economia social. A gestão profissional é compatível com instituições baseadas no voluntariado? Eu vejo aí como também um trunfo da economia social, essa diferença. Eu sei que às vezes não é fácil. Sei que às vezes há pessoas que são muito teimosas, vamos a uma pequena cooperativa do interior ou uma misericórdia. Encontramos certamente dificuldades no dia-a-dia da gestão, porque às vezes há pessoas muito teimosas, mas às vezes os teimosos têm razão, outras vezes não. E de facto não é fácil, mas obriga à criação de consensos. E essa criação de consensos, ela própria é muito importante na criação de capital social, ou seja, naquilo que é a capacidade das pessoas interagirem uma com as outras na base da confiança. E, portanto, é aí um trunfo
do ponto de vista da própria gestão. Agora, não podemos aplicar critérios que têm a ver com o lucro e com a distribuição do lucro, dividendos, a organizações que não o fazem. Temos que adaptar esses critérios para que eles sejam efetivamente, possamos comparar aquilo que é comparável. Pois, de outro modo, estamos a falar de realidades distintas e estamos, por exemplo, a avaliar um jogo de ténis com as regras do futebol. Não dá. A cidade de Évora acolheu mais uma sessão intermédia do Congresso Nacional da Economia Social. Uma boa oportunidade para debater a realidade deste setor e, sobretudo, para ouvir alguns especialistas da área. O principal orador do evento foi Manuel de Lemos, presidente da OMP, que focou a sua intervenção no setor da saúde. Évora recebeu em 8 de setembro mais uma sessão temática do Congresso Nacional da Economia Social. Na Fundação Eugênio de Almeida, cerca de 200 de participantes trataram o tema do dia: Economia Social das pessoas para as pessoas. Coube ao Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel de Lemos, proferir a conferência central dedicada à economia social e às políticas de saúde. O líder da OMP fez um enquadramento das relações entre o Serviço Nacional de Saúde e as entidades não públicas, dando um especial destaque ao papel do setor social enquanto prestador essencial à eficácia do Serviço Nacional de Saúde. Pessoalmente, sou, pois, um defensor do SNS. Não só porque ele representa de coerência na organização da prestação de cuidados, mas também pela oportunidade que dá aos cidadãos de um acesso rápido e qualificado que lhes assegura a dignidade e a cidadania. É importante que se perceba de uma vez por todas que o serviço público que prestam as instituições de economia social não está no mercado. E é que mais do que uma questão de direito mercantil, a questão da saúde é uma questão central de política social de um Estado, cujas opções se determinam por critérios sociais e não de concorrencialidade mercantil. Entendemos que todos os setores devem participar ativamente e em cooperação conjugada no desenvolvimento de serviços que efetivamente garantam o exercício destes direitos de dever, que a meu ver são universais. É por isso mesmo que é fundamental que se reconheçam, se valorizem, se preservem, também na saúde, a específica natureza e objetivo de cada um dos três setores e, sem excluir nenhum deles, se tenha atenção àquilo que os diferencia, designadamente distinguindo com clareza o setor público e o setor da economia social, por natureza não lucrativa, no setor privado lucrativo. Basta olhar para a dimensão da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados para concluir duas coisas. As unidades do setor social, de economia social, cobrem todo o território, cobrem-no com qualidade e cobrem-no de baixos custos, até às vezes baixos demais. Mas também no pilar dos agudos, o pilar dos hospitais, a realidade aponta para o reforço da presença das instituições da economia social no sistema. Acredito que sustentar a participação das instituições da economia social na prestação de cuidados de saúde dentro do SNS é a melhor e mais eficaz forma de o de defender os cidadãos, sobretudo os mais pobres, os mais desfavorecidos e os mais necessitados. E há, em última análise, criar um Portugal mais justo, mais desenvolvido, mais inclusivo e mais coeso. O debate que se seguiu demonstrou bem como os prestadores do setor social apresentam vantagens de custo e de proximidade e se constituem como referência de qualidade e humanização para os portugueses que precisam de cuidados médicos e outros. O padre Vítor Melícias é uma referência quando se fala de economia social em Portugal. Refletindo sobre a realidade atual e sobre o futuro deste setor, Vítor Melícias tem uma visão positiva e acredita que os portugueses apreciam e aplaudem o que a economia social ajuda a realizar. A economia social aguentou bem a crise financeira? A economia não pode ser uma economia financeira, tem de ser uma economia de pessoas. E enquanto a economia social é uma economia de primado da pessoa e dos objetivos sociais,
é de sua específica natureza. Efetivamente, viveu-se em Portugal um momento muito grave, de grande sofrimento para os portugueses, que ainda não são ultrapassados, embora se sejam dados passos positivos. A economia social, enquanto resposta mais personalizada e mais de motivos sociais, efetivamente desenvolveu um papel importante. Mas, se tivesse tido outras condições também na área financeira, seguramente os seus objetivos essenciais, que são sociais, poderiam ter desenvolvido ainda melhor. Mas, mesmo assim, julgo que os portugueses podem considerar que quem em muitos ajudou a ultrapassar esta crise dificílima da austeridade financeira foram as instituições de economia social. A gestão profissional é compatível com a economia social? O que acontece é que muitas vezes se confunde boa administração e boa gestão, designadamente na área de economia, com gestão e administração que produzem resultados financeiros. Ora, não é isso. Os resultados devem ser positivos em função da finalidade. Portanto, uma instituição de economia social, seja ela em qual das suas formas, deve visar a realização das pessoas no respeito pela liberdade de participação, no respeito pela solidariedade, no respeito pela entreajuda e por aí adiante. E, portanto, uma instituição de capital, se não produzir capital, isto é, resultados apropriáveis a capital, não está a ser bem gerida. Uma gestão de economia social, se não resultar ou não produzir bons resultados sociais, não está a ser bem gerida. Mas, de qualquer maneira, portanto, as regras técnicas de gestão, sendo cada uma própria, não devem, digamos, estar muito alheias daquilo que é a racionalidade. Portanto, a economia social deve ser gerida com racionalidade em função dos seus próprios fins, mas não necessariamente aplicando a lógica e os critérios da administração ou da gestão pública, nem da administração ou da gestão privada. Cada uma tem a sua própria forma. Quais são as expectativas para os próximos 5 anos? Para os próximos 5 anos é a visão de que o mundo está a atravessar um momento particularmente difícil, de grandes mudanças, de grandes transformações e, portanto, também na área da economia, grandes transformações se verificarão. E a economia social, a meu ver, tem em si, pela sua própria natureza e vocação, condições para desenvolver um papel importante dentro dessas transformações. Não pode, digamos, manter-se imóvel, manter-se, digamos, parada em relação a critérios do passado, mas ser, como é de sua própria natureza, inovadora. A economia social nasce por iniciativa das pessoas em função das necessidades que as pessoas têm na diversidade dos tempos e dos lugares. E, portanto, é por natureza criativa, é inovadora. Espero que a economia social ajude o mundo neste momento de transformação a termos um futuro melhor. A economia social é forte, tem resistido à crise e pode continuar a desenvolver-se. Há, no entanto, que modernizar e inovar. Mas isso é o que as Misericórdias fazem há 5 séculos, portanto, podemos confiar. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção. Siga-nos no YouTube e no Facebook e encontre-nos em www.ump.pt. Contamos consigo, porque a vida dos outros é também a nossa vida.